Olá pessoal, me chamo Demis Melo, sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, e pertenço à diretoria de assistência técnica do CONCAF. Tenho o prazer de apresentar a vocês hoje a professora doutora Bruna Galdorfini Chiari Andreu, que irá ministrar a palestra intitulada Fotoproteção, Conceitos Básicos e Atualização. A professora Bruna é docente na Universidade de Araraquara, a Uniara, faz parte da equipe editorial da revista brasileira multidisciplinar, a Rebran, é criadora do canal educacional É Isto, no YouTube Educação, graduada em Biotecnologia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e também em Farmácia pela Universidade de Araraquara, a Uniara. É mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela Unesp e tem estágio pós-doutoral também pela Unesp. Tem experiência na área de farmácia e cosmetologia, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de produtos, estudos de estabilidade, eficácia e segurança, nanomateriais e sistemas diagnósticos. Agradeço a disponibilidade da palestrante e a todos que participam do nosso congresso. Aproveito a oportunidade para pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, o TV STC, e acompanhar o conteúdo postado. Dúvidas poderão ser enviadas diretamente para o e-mail da conferencista, que será disponibilizado durante a apresentação. Boa palestra a todos! Olá, o meu nome é Bruna Galdorfini Chiari Andreu e fui convidada pela comissão organizadora do primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia a discutir com vocês um pouco a respeito da fotoproteção, seus conceitos básicos e atualização. Antes de darmos início a essa conversa, gostaria de parabenizar a comissão organizadora do primeiro CONCAF pelo importante evento e agradecer o convite novamente. Antes de tratarmos da fotoproteção propriamente dita, é importante que relembremos algumas informações a respeito do Sol. Neste momento, gostaria de relembrar que o Sol é fundamental para a manutenção da nossa vida no planeta Terra, sendo que ele participa, inclusive, do equilíbrio do ecossistema, sendo que, de uma maneira bem simples, podemos lembrar que, por exemplo, as plantas dependem do Sol para sua fotossíntese e que nós utilizamos as plantas também, para a nossa alimentação. Uma maneira simples e bastante resumida, mas apenas para lembrarmos da sua importância, inclusive fundamental para a manutenção da nossa vida. Mas outros efeitos benéficos para a ação do Sol sobre o nosso organismo e mais especificamente sobre a nossa pele, nós podemos citar, como é o caso do estímulo para a síntese de vitamina D, que depende, então, da incidência da radiação ultravioleta sobre a nossa pele. Podemos também citar os efeitos benéficos da ação do Sol como coadjuvante no tratamento de algumas patologias, como é o caso do vitiligo e até mesmo da psoríase. Podemos citar ainda a importância do Sol em relação à nossa qualidade de vida. Nós conseguimos notar que os dias mais ensolarados, os dias mais claros, são dias em que nós temos mais ânimo para a realização das nossas atividades diárias, o que nos mostra a importância do Sol até como um estímulo, para a nossa realização de atividades, para a nossa qualidade de vida, como havia dito. Porém, ao contrário desses efeitos benéficos que estamos descrevendo, todas as vezes em que a exposição ao Sol ocorre em excesso, nos momentos inadequados, por períodos prolongados, sem a proteção adequada, notamos, ao contrário dos efeitos benéficos, os efeitos chamados de danosos ou lesivos, porque nos geram problemas, porque nos geram disfunções e muitas vezes consequências que não são desejáveis. Aqui mostro para vocês alguns exemplos de efeitos danosos que podem ser obtidos devido a essa exposição excessiva à radiação ultravioleta proveniente do Sol. Entre eles, as manchas que podem surgir na pele, bem como as queimaduras, que dependem de uma exposição por um tempo mais prolongado, em horários de maior incidência de radiação ultravioleta, e ainda os casos de câncer de pele, que sabemos, já vou mostrar alguns dados a respeito disso,
que são muito frequentes em nossa população e que justamente por isso podem ser considerados como um problema de saúde pública, justamente por afetar muitas pessoas, por interferir na qualidade de vida dessas pessoas, gerando, inclusive, gastos significativos para a saúde pública, de forma que considerar caminhos, meios de prevenir a ocorrência desse tipo de patologia é algo bastante importante, algo interessante. Além dessas questões, né, como manchas, queimaduras e o câncer de pele, que nos preocupa tanto, o envelhecimento cutâneo também pode ser descrito como um efeito do sol. Mais especificamente, o sol é capaz de acelerar as alterações que acontecem na nossa pele com o tempo. É claro que nós não podemos barrar a ação do tempo sobre a nossa pele, porém, os efeitos do sol acentuam as marcas do envelhecimento, aceleram a ocorrência dessas marcas, em um fenômeno que nós chamamos de fotoenvelhecimento. Então, nesse momento, gostaria de mostrar essa relação tão controversa, né, que nós temos em relação ao Sol, sendo que, em alguns momentos, nós podemos considerar diversos efeitos benéficos, mas, quando em excesso, o que nós temos é justamente o contrário, mas uma série de efeitos deletérios que podem ser resultado dessa exposição excessiva à radiação ultravioleta proveniente do Sol. Apenas para destacar um pouco mais essa questão e essa preocupação que pode ser, inclusive, entendida como de saúde pública, apresento aqui para vocês um recorte retirado do site do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, inclusive com o link aqui no final da página, caso queiram acessar e observar essas informações na íntegra, em que esse órgão nos mostra que o número de novos casos de câncer de pele não melanoma esperados para o triênio que vai de 2020 a 2022, portanto, no momento que nós estamos vivendo, será de quase 84 mil novos casos entre os homens e aproximadamente 93 mil casos entre mulheres, correspondendo a um risco estimado de aproximadamente 80 casos novos a cada 100 mil homens e aproximadamente 87 casos novos a cada 100 mil mulheres. Reparem que é um número bastante grande e que já nos traz uma certa preocupação. Porém, quando aprofundamos ainda mais essa observação em relação a essas estimativas oferecidas pelo INCA, né, gostaria de chamar a atenção para esse quadro que nós estamos observando, em que, na primeira coluna, nós temos a descrição dos diferentes tipos de cânceres apresentados, né, e logo à frente, uma coluna mostrando o número de casos estimados para esse triênio entre homens e, mais à frente, o número de casos estimados também neste triênio entre as mulheres. Observem que os casos de câncer de pele não melanoma, eles são os mais frequentes em relação a todos os outros tipos de câncer, né? Isso, novamente, chama a atenção para a necessidade de cuidado, para a necessidade de conscientização, para a necessidade de proteção, de forma a reduzir esse número tão significativo de casos que acontecem e que, inclusive, estão previstos para esse triênio que nós estamos vivendo. Destaco ainda, né, que além do número de casos de câncer de pele não melanoma descritos tanto para homens quanto para mulheres, estão anotados aqui também o número de casos de câncer de pele do tipo melanoma. O câncer de pele do tipo melanoma é o que atinge as células responsáveis pela pigmentação da nossa pele, chamados de melanócitos, e que são um número, né, apresentam-se, a estimativa, ela apresenta-se num número bem inferior aos casos de câncer de pele não melanoma, mas que, contudo, também merecem atenção justamente pelo fato do alto risco de metástase e de mortalidade envolvida nesse caso, né, nesse tipo de câncer de pele. Então, tanto o não melanoma quanto o melanoma são bastante preocupantes, mas
Normalmente as discussões giram, né, pensando nos efeitos do sol sobre a pele, em torno dos casos de câncer de pele não melanoma, justamente pela sua elevadíssima incidência. Lembrando, então, que devemos considerar a importância de ambos. Gostaria ainda de destacar um seguinte dado. Os casos de câncer de próstata, que são em torno de 66 mil estimados para esse triênio entre os homens, e de câncer de mama, em torno de 66 mil entre as mulheres, ainda são menores do que os casos de câncer de pele não melanoma. Esse é um dado bastante interessante, porque nós sabemos, né, que esses tipos de cânceres, o de próstata e o de mama, são também muito incidentes na população. E que, inclusive, né, ocorrem campanhas periodicamente na tentativa de conscientizar a população da necessidade da prevenção, da necessidade do cuidado, e isso não deve ser diferente com os casos de câncer de pele, visto que são ainda, né, ocorrem ainda numa incidência maior. Bom, com base nisso tudo, nós compreendemos que há realmente essa necessidade de cuidado, né, em relação à exposição à radiação ultravioleta, principalmente quando isso acontece de maneira crônica, de maneira intensa, como é o caso de pessoas que se expõem diariamente à radiação ultravioleta durante as suas atividades laborais, durante o seu trabalho, né? Mas para que possamos, então, discutir como realizar essa proteção, e, claro, por meio desses fotoprotetores, que é o nosso objetivo de estudo hoje, vamos ainda entender um pouco melhor como é que os raios gerados pelo Sol atingem a superfície da Terra e quais são os efeitos por eles gerados ao nosso organismo e principalmente à nossa pele. Então, para isso, é importante compreender que o Sol, ele trata-se, a luz, né, gerada pelo Sol, trata-se de uma onda eletromagnética, justamente porque ela é uma combinação de ondas, né, de campos elétricos e magnéticos que se propagam numa velocidade muito alta, em torno de 300 mil quilômetros por segundo, para atingirem a superfície terrestre. Essas ondas eletromagnéticas, elas são caracterizadas por dois parâmetros, que são comprimento de onda e frequência, que nós já vamos discutir, mas já é importante que saibamos que são parâmetros, né, são características inversamente proporcionais, significando que quando um aumenta, o outro diminui, e o contrário também é verdadeiro. Para que a gente possa reforçar um pouco mais essa informação, notem que nesta linha nós temos a descrição de diversos tipos de ondas, né? Incluindo a infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, inclusive raios gama, X, ondas de rádio e tudo mais. Essas ondas juntas são compreendidas como o espectro solar, com características, né, que variam entre esses diferentes tipos de ondas eletromagnéticas em relação à sua frequência e em relação ao seu comprimento de onda também, né? Por isso, gostaria que vocês prestassem atenção nessa porção que se encontra no centro da imagem, em que nós notamos a representação de uma onda, sendo que nós percebemos uma mudança de comportamento quando nós tratamos de diferentes tipos de ondas eletromagnéticas. É importante notar, então, que essas oscilações, elas apresentam cristas, essas ondas apresentam cristas, que são essas regiões mais elevadas, o topo dessas ondas. A distância que existe entre o topo de uma onda e outra, né, ou seja, as cristas, a distância existente entre essas cristas, é o que caracteriza o comprimento de onda. Com isso, nós podemos perceber que quanto mais nós nos aproximamos do lado direito dessa régua, né, nós temos a redução desse comprimento de onda, porque a distância entre as cristas, ela foi diminuindo gradualmente. O comprimento de onda, além de a gente poder perceber por meio dessa representação, também está descrito aqui como números, né? E nós realmente notamos que ele passou de 10 à terceira até 10 a menos 12, sendo que então comprovamos essa redução do comprimento de onda, lembrando que trata-se da distância
entre duas cristas, né? Porém, o outro parâmetro que nós discutimos, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda, é o que nós chamamos de frequência. Notem que, ao contrário do comprimento de onda, em que nós temos uma redução da esquerda para a direita, no caso da frequência, nós temos um aumento da esquerda para a direita, comprovando essa questão de serem inversamente proporcionais frequência e comprimento de onda. A frequência, ela pode ser entendida como o número de cristas que nós observamos em um determinado espaço, né, em um determinado comprimento. Então, se a gente traçar uma reta de um tamanho X aqui, né, e contar o número de cristas que nós temos e traçar uma outra reta com o mesmo comprimento mais à direita e contarmos o número de cristas que nós temos nesse espaço, né, nós conseguimos perceber que quanto mais à direita, maior é a frequência. Esses dois parâmetros são importantes e ainda estão relacionados com a energia liberada por essas ondas eletromagnéticas. Quanto maior a frequência, maior é a energia liberada. Então, nós podemos entender que entre a luz visível e a luz ultravioleta, por exemplo, a luz ultravioleta é mais energética do que a luz visível. Ainda nesse contexto, né, da nossa discussão, é importante destacar que, dentre todas essas ondas eletromagnéticas que compõem o espectro solar, existem 3 que atingem a superfície terrestre em porcentagens mais significativas e que, portanto, são as que nos geram alguma preocupação, né? As ondas infravermelhas, elas correspondem a 50% do que atinge a superfície terrestre, a luz visível, 45%, e a luz ultravioleta, apenas 5%. Mas notem que, dentre esses 3 tipos de ondas, a radiação ultravioleta é a que apresenta menor comprimento de onda e, consequentemente, maior frequência e é mais energética do que esses outros tipos. E, por isso, devemos nos preocupar mais em relação à sua ação sobre a nossa pele, sobre o nosso organismo como um todo, porque, justamente por ser mais energética, causa maiores efeitos, é mais passível de gerar danos sobre a nossa pele. Apenas para reforçar um pouco mais essa nossa discussão, aqui uma representação, né, de todas essas ondas que compõem esse espectro solar, um destaque para a ultravioleta, que é a que nos interessa devido a essa sua característica mais energética e pelos riscos que ela pode oferecer ao nosso organismo, e uma indicação de que nessa faixa de luz chamada de luz visível, ainda assim nós temos diferentes comprimentos de onda que nos permitem a observação das diferentes cores e notando, então, a demonstração, né, a representação dessa variação no comprimento de onda, mostrando novamente que o comprimento de onda corresponde à distância entre uma e outra crista de onda. Como o nosso foco de estudo gira em torno dos efeitos deletérios do Sol sobre a nossa pele e como nós pudemos perceber, isso acontece com base na radiação ultravioleta, é importante destacar que a radiação ultravioleta ela é subdividida em radiação ultravioleta A, radiação ultravioleta B e radiação ultravioleta C, variando, né, em relação ao comprimento de onda. A radiação ultravioleta C ela vai da faixa de 100 a 290 nanômetros. A radiação ultravioleta B vai da faixa de 290 a 320 nanômetros. E a radiação ultravioleta A ela vai da faixa de 320 a 400 nanômetros. Com base em nossa conversa anterior, podemos relembrar que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E que quanto maior o comprimento de onda, maior é a frequência e também mais energético é esse tipo de radiação. Com base nisso, nós poderíamos entender que a radiação ultravioleta C seria mais lesiva ao nosso organismo. Porém, é importante destacar que
esse tipo de radiação ultravioleta é praticamente que por completo barrado pela camada de ozônio e com isso não atinge a superfície terrestre, aqui identificada pelo número 0, né, em relação à altitude e marcado com essa linha marrom. Com isso, nós temos que a preocupação com a radiação ultravioleta C, de maneira geral, não é tão grande quanto em relação à radiação ultravioleta A e ultravioleta B, que atingem sim a superfície terrestre. A radiação ultravioleta A, como vocês podem ver por essa representação, em relação a esses raios arroxeados, né, ela atinge a superfície da Terra em proporções bastante superiores à radiação ultravioleta B. Entre os autores, existe uma variação em relação a essa proporção, mas acredita-se que gire em torno de 90 a 95% de radiação ultravioleta A em relação a 5 a 10% da radiação ultravioleta B, chegando à superfície da Terra. Porém, nós não podemos esquecer que a radiação ultravioleta B é mais energética em relação à radiação ultravioleta A. E, apesar de proporcionalmente, né, atingir a superfície terrestre em menor quantidade, ela também merece cuidado, né? Também merece, existe a necessidade de uma preocupação em relação a esse tipo de radiação ultravioleta. Aqui gostaria também de reforçar que nós não devemos nos preocupar com esses dois tipos de radiação, ultravioleta A e ultravioleta B, de maneira separada, mas sim devemos considerar que ambos são deletérios em excesso, né? E que o cuidado, então, deve ocorrer em relação aos dois tipos de radiação. A proteção, né? A filtração, os mecanismos diversos de tentativa de barrar esse tipo de radiação em relação à sua ação sobre o nosso organismo deve ocorrer tanto em relação à radiação ultravioleta A quanto em relação à radiação ultravioleta B. Um outro risco importante a ser descrito é que a radiação ultravioleta, quando atinge a superfície da nossa pele, ela não é sentida. Significa que a pessoa muitas vezes se mantém exposta à radiação ultravioleta porque não está sentindo imediatamente esses efeitos deletérios. Talvez vocês estejam pensando que quando se expõem ao sol, sentem calor na superfície da pele. Mas essa sensação de calor, ela é gerada pelos raios infravermelhos e não pela radiação ultravioleta. Os efeitos da radiação ultravioleta, num primeiro momento, né, são menos perceptíveis, e isso pode fazer com que a pessoa fique exposta à radiação por tempos bastante prolongados, o que pode gerar efeitos deletérios ainda maiores. Além disso, né, além dessa questão de ela não ser sentida, é importante destacar que ela vai agir em diversas camadas da pele, a gente já vai conversar com um pouco mais de detalhes a esse respeito, e que os efeitos gerados pela radiação ultravioleta na pele são efeitos acumulativos. Isso significa que se a pessoa se expõe hoje e sofre danos, esses danos vão ser guardados, vão se acumular, vão se unir com os efeitos que são gerados no dia seguinte e assim consecutivamente. É por isso, né, que normalmente os efeitos como os cânceres de pele, como o fotoenvelhecimento, são observados com o passar do tempo e com o avanço da idade. E normalmente são resultados da exposição que o indivíduo sofreu ao sol, né, dessa exposição excessiva que o indivíduo sofreu ao sol durante toda a sua vida, justamente por se tratarem de efeitos que são acumulativos. Sabendo disso, então, nós temos que constatar que se a luz, né, for refletida, a luz ultravioleta, ou melhor, a luz do sol, né, juntamente com essa radiação ultravioleta proveniente dela, se ela for refletida ou espalhada, ela não irá gerar alterações no nosso organismo, não irá gerar alterações em moléculas que estão presentes em nossas células, em nossos tecidos, em nossos órgãos. Mas que, ao contrário,
se essa luz não for barrada, não for filtrada de alguma maneira, ela vai ser absorvida pela nossa pele e isso vai gerar uma série de reações que são descritas como reações fotoquímicas, porque são aceleradas pelo efeito da luz, e que, de maneira geral, são reações tanto de caráter inflamatório quanto reações de caráter oxidante, que vão gerar esses efeitos lesivos, que, repito, são cumulativos e que vão, então, durante a vida adulta, com o passar do tempo, gerar transformações mais significativas, mais preocupantes, devido, então, à acumulação desses efeitos. Aqui uma imagem retirada de um artigo, que inclusive está citado aqui na lateral para que vocês possam acessar caso tenham curiosidade, que nos mostra justamente a ação do Sol sobre moléculas químicas, inclusive as que compõem o nosso organismo, né? E que vão promover a formação de moléculas de substâncias excitadas, que então tendem a reagir com outras moléculas na tentativa de se estabilizar. Essas moléculas que tendem a reagir com outras na tentativa de se estabilizar são chamadas de radicais livres, e dentre esses radicais livres, as espécies reativas de oxigênio são de grande importância devido aos efeitos maléficos que podem gerar ao nosso organismo. Com base na ação dessas espécies reativas de oxigênio, diversos resultados podem ser observados, como é o caso da fotoirritação, das fotoalergias e também dos efeitos genotóxicos relacionados a danos que podem ocorrer no DNA e que, a partir disso, então, podem modificar o funcionamento de uma célula e gerar danos tão significativos como os casos de câncer de pele que citamos no início da nossa conversa. Para que possamos, de maneira mais simplificada, discutir a respeito desses efeitos que o sol gera sobre a nossa pele, quando em excesso, quando utilizado, então, sem a proteção adequada, coloquei nesse slide algumas palavras-chave para que possamos falar a respeito disso. Notem que nós temos alguns efeitos que podem ser entendidos como efeitos benéficos, como é o caso do bronzeamento, mas também temos diversos efeitos entendidos como deletérios, como é o caso da queimadura, da inflamação, do fotoenvelhecimento, que nós já vamos discutir. Em relação ao bronzeamento, existem dois tipos, na verdade o bronzeamento é dividido em dois subtipos, né? Chamado de bronzeamento imediato e de bronzeamento tardio. Isso porque a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B vão agir sobre a nossa pele de maneira distinta, gerando resultados imediatos ou resultados tardios. O bronzeamento imediato, ele é favorecido pela ação da radiação ultravioleta A sobre a nossa pele. E ele ocorre por meio da ação, então, da radiação ultravioleta A, que atua sobre a melanina já formada na nossa pele, causando a oxidação e, portanto, o escurecimento desse pigmento. Então, aquela sensação de que chegamos à praia ou em outras condições, nos expusemos à radiação ultravioleta, né? Nos expusemos ao sol e notamos o escurecimento rápido da pele, descrito como bronzeamento imediato, isso é resultado da oxidação da melanina já formada na nossa pele. Lembrem que os melanócitos, eles são responsáveis pela produção desse pigmento, que então fica distribuído na nossa epiderme e que, devido ao efeito da radiação ultravioleta A, pode sofrer um escurecimento rápido, um escurecimento imediato, caracterizando o que é chamado de bronzeamento imediato. A radiação ultravioleta B, por sua vez, gera o que é chamado de bronzeamento tardio. Nesse bronzeamento tardio, nós temos o envolvimento dos melanócitos, que vão produzir esse pigmento denominado como melanina, mas para que isso aconteça, essas células precisam utilizar toda a sua maquinaria para a produção desse pigmento,
Esse pigmento produzido no melanócito tem que ser distribuído para os queratinócitos, que são um outro tipo celular presente na nossa epiderme, e todo esse fenômeno, ele leva algum tempo para acontecer. E justamente por isso, ele não acontece imediatamente, mas sim tardiamente, caracterizando o que é chamado de bronzeado tardio. É por isso que muitas vezes, mesmo tendo interrompido a exposição ao sol um determinado dia, nós notamos que após 2, 3 dias existe ainda algum escurecimento da pele. Resultado, então, desse bronzeamento tardio. Eu disse que o bronzeamento pode ser entendido como um efeito benéfico, porque muitas pessoas buscam os resultados estéticos do bronzeamento, né? Desconsiderando que, juntamente com esse resultado, outros resultados irão surgir, né? E que são entendidos como resultados deletérios, lembrando que são cumulativos e que, com o passar do tempo, eles podem se manifestar de maneira mais intensa, justamente devido a esse efeito adicional que vai acontecendo gradualmente. Então, eu gostaria de relembrar com vocês alguns resultados da ação desses raios sobre a pele. Um deles é o que nós chamamos de eritema. O eritema é a vermelhidão da pele. A radiação ultravioleta B é mais eritematógena do que a radiação ultravioleta A, numa intensidade bastante significativa. A radiação ultravioleta B é muito mais eritematógena do que a radiação ultravioleta A. Isso significa que há necessidade de muito mais radiação ultravioleta A para gerar a vermelhidão da pele em comparação à radiação ultravioleta B. O eritema ele acontece de maneira mais rápida e nós percebemos também quando há uma exposição à radiação ultravioleta de maneira excessiva. E que, se for mantida, se o indivíduo, então, não se retirar dessa exposição solar, muito provavelmente o resultado que será observado na sequência é o que nós chamamos de queimadura solar. A ação dos raios ultravioleta sobre a pele, inclusive como resultado, né, da geração das espécies reativas de oxigênio que vão atuar sobre as nossas células, geram o que é chamado de inflamação. A inflamação ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, entre eles a vermelhidão, que nós já citamos, né, chamada também de eritema, mas também o edema, o calor no local, o edema então seria um inchaço, o calor no local, muitas vezes a dor associada, a sensação de desconforto, caracterizando um processo inflamatório que pode ser estimulado pela exposição à radiação ultravioleta, né? Além desses efeitos, é interessante citar o efeito denominado como imunossupressão. Já é sabido que a exposição à radiação ultravioleta gera na nossa pele a supressão de um tipo celular denominado como célula de Langerhans. Essas células de Langerhans, elas são as células com função imunológica que se apresentam na nossa epiderme, a camada mais externa da pele. Os estudos mostram que a exposição à radiação ultravioleta gera redução do número dessas células, bem como a redução da atividade dessas células. E se essas células são responsáveis pela defesa imunológica da epiderme, né? Se elas são suprimidas, consequentemente, esse tecido, essa camada da nossa pele, estará mais exposta a agressões, a riscos provenientes do contato com o meio externo. É por isso que é bastante comum o aumento da incidência, por exemplo, de micoses cutâneas nos indivíduos que estão à praia, que estão expostos a essa radiação ultravioleta. É claro que no caso da praia, por exemplo, existe também um contato com outros fatores externos, né, que podem, micro-organismos, por exemplo, que podem favorecer a ocorrência dessas micoses, por exemplo, mas é sabido que a supressão dessas células de Langerhans interfere de maneira bastante significativa na ocorrência desses efeitos, né? Então, mais um resultado importante e deletério, resultado da radiação ultravioleta. O espessamento da pele também ocorre devido a uma exposição crônica à radiação ultravioleta. Entendam que a nossa pele, ela
tem mecanismos, né? Ela procura meios de se defender de tudo aquilo que é deletério, de tudo aquilo que pode lhe oferecer riscos, danos. Justamente o próprio bronzeamento, a produção do pigmento melanina, ela é uma forma que a nossa pele tem de se proteger dos efeitos da radiação ultravioleta. E o bronzeamento acontece justamente como resultado dessa tentativa de proteção, já que o pigmento funciona como uma espécie de fotoprotetor natural, né? Então, todas as vezes que nós nos expomos à radiação ultravioleta, de maneira, principalmente, né, de maneira excessiva, a nossa pele reage com o bronzeamento de forma a produzir mais pigmento que barra, né, que protege a nossa pele e mais especificamente as suas células e o material genético dessas células dos efeitos deletérios da radiação ultravioleta. Outros mecanismos de defesa também são observados na nossa pele em relação a isso. Um exemplo é o ácido urocânico, uma substância presente no nosso suor, que também funciona que também apresenta, né, essa capacidade de filtração de raios ultravioleta. Outro mecanismo muito importante é o mecanismo de espessamento da camada córnea. Como vocês devem lembrar, a epiderme é, então, a camada mais externa da nossa pele, subdividida em outros estratos, em outras camadas, e dentre essas camadas ou estratos, o mais externo e composto principalmente por queratina, devido às células mortas, é o estrato chamado de estrato córneo. Todas as vezes em que há uma exposição excessiva à radiação ultravioleta, e principalmente de maneira crônica, esse extrato tende a se espessar, e por isso a gente descreve aqui um espessamento da pele, como uma forma de proteção a esse órgão, né? É claro que todos esses mecanismos, eles são importantes, eles auxiliam para essa proteção, mas quando a intensidade dessa exposição, o tempo de exposição, ele ultrapassa, ou ele é muito intenso, ele acaba causando efeitos deletérios à pele, mesmo com esse conjunto de ferramentas, né, de mecanismos que a nossa pele busca na tentativa de se proteger. O fotoenvelhecimento, já havia citado para vocês, então, marcas profundas, né, as rugas profundas, o surgimento de manchas, uma flacidez mais intensa, esse espessamento e ressecamento da pele, são características de uma pele fotoenvelhecida. Como eu disse, o envelhecimento gera alterações da pele, mas o fotoenvelhecimento é uma situação em que o sol acelerou o surgimento dessas transformações. Em resumo, nós temos então uma variedade de resultados da radiação ultravioleta agindo sobre a nossa pele, e que a grande maioria são entendidos como deletérios, né, como danosos, quando nós pensamos numa exposição excessiva. E podem ser resumidos, né, divididos em danos que são imediatos e que, portanto, vão ser observados rapidamente, mas também em danos tardios, que são aqueles que vão acontecer mais tarde e que muitas vezes são devidos à acumulação desses danos que foram ocorrendo gradualmente. Um exemplo de dano tardio é justamente a ocorrência desses casos de cânceres de pele, principalmente o não melanoma, que nós discutimos que são muito frequentes na população, né? E que certamente são acelerados, são favorecidos pela ação deletéria dos raios ultravioleta sobre a nossa pele. Bom, com base em tudo isso, é importante discutir então, né? Como evitar esses efeitos deletérios? Tenho certeza que muitos de vocês pensaram na utilização da fotoproteção, em que a fotoproteção pode ser descrita como a solução, e esse é o nosso objetivo hoje, né? Discutir sobre essa fotoproteção. Porém, é importante lembrar que, além do fotoprotetor, existem outros recursos que podem ser empregados na tentativa de reduzir os efeitos ruins
gerados pela radiação ultravioleta sobre a pele. Aqui nós podemos descrever, né, a utilização de roupas de mangas longas. Hoje em dia nós temos roupas com tecidos específicos que realmente protegem contra a radiação ultravioleta, inclusive tem fator de proteção solar para esses tecidos. Nós podemos descrever o uso de bonés, de chapéus, o uso de sombrinha ou de guarda-sol. São todos recursos que vão, de maneira física, né, bloquear a passagem da radiação ultravioleta, diminuindo a incidência sobre a nossa pele. É importante destacar ainda o uso de óculos escuros, porque o excesso de radiação ultravioleta também gera danos aos nossos olhos, como o aumento da chance de catarata, né? E cito ainda a importância de sempre checar, sempre buscar por ajuda de um profissional especializado quando algo gerar alguma dúvida, né? Por exemplo, surgimento de algumas manchas na pele, as pintas, né? As conhecidas pintas, também chamadas de nevos, que podem se apresentar com pigmentação irregular, com bordas irregulares, crescendo, né, numa velocidade significativa, gerando sensação de dor, de prurido no local. Todas essas características são características que chamam a atenção para essa marca da pele, né, para essa mancha presente na pele e que deve, então, ser submetida à análise de um dermatologista para que ele possa realmente avaliar se há necessidade de preocupação ou não, né? Sempre é necessário destacar, então, a importância desses profissionais também, né? Pois auxiliam, então, no diagnóstico correto e no cuidado de situações em que nós já temos algum tipo de transformação na pele, muitas vezes devido a essa incidência excessiva da radiação ultravioleta. Lembrando que nosso foco hoje, então, é discutir a respeito destes fotoprotetores. Então, voltando a nossa atenção agora aos fotoprotetores, é importante destacar que o termo fotoprotetor ou ainda protetor solar fazem referências aos produtos que contêm uma substância capaz de filtrar, de alguma forma, os raios ultravioleta, né? Então, fotoprotetores ou protetores solares podem ser entendidos como substâncias, né? Como produtos que contém filtros solares. Aqui deveria ser até, né, seria mais adequado descrevermos como produtos que contêm filtros solares. Esses filtros solares são substâncias químicas, e essas substâncias químicas, chamadas de filtros solares, que estão presentes nos protetores solares ou fotoprotetores, que podem se apresentar na forma de gel, na forma de creme, na forma de spray, né? Esses filtros solares contidos nesses produtos, eles podem ser classificados em dois tipos: os filtros solares chamados de químicos e os filtros solares chamados de físicos. Uma classificação ainda mais atual é de filtros solares orgânicos, que seria o equivalente aos químicos, e filtros solares inorgânicos, equivalentes aos filtros físicos. Esses produtos fotoprotetores ou protetores solares que contêm as substâncias químicas chamadas de filtros solares, eles são, no Brasil, considerados como cosméticos. Em alguns países, são classificados como medicamentos e, então, são submetidos à legislação relacionada aos medicamentos. Aproveitando essa nossa discussão, eu gostaria também de reforçar que, apesar de existir essa classificação em filtros químicos ou orgânicos, né, e filtros físicos ou inorgânicos, que ambos constituem, que ambos são substâncias químicas. Essa denominação de químico ou físico, ela é relacionada à forma com que esse filtro solar age para promover a redução da incidência da radiação ultravioleta. Mas, claramente, ambas são substâncias químicas, né? Ambos, tanto os filtros químicos quanto os filtros físicos. Aqui nós temos uma representação de um produto, né? Um fotoprotetor, então, que, como nós estávamos discutindo, é o produto que contém os filtros solares. E para que esse produto, então, tenha corpo, né? Para que ele possa carrear esses filtros solares, certamente nós vamos encontrar outro conjunto de substâncias, né?
Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos a representação de um fotoprotetor de fator de proteção solar, né? FPS 30, e que se caracteriza como uma emulsão, também chamada de creme, né? Nós sabemos que as emulsões, elas, quando tem alta viscosidade, também recebem essa denominação. E aqui nós notamos uma listagem de diferentes matérias-primas, incluindo os tensioativos, incluindo as ceras, os polímeros, os silicones, a água, que sempre está presente em grande quantidade, sendo que estes componentes, eles não têm efeito fotoprotetor, né? Mas são importantes para carrear o filtro solar, para servir como formulação base, né? Para carregar esse filtro solar. Mas eu gostaria de destacar também que, apesar de eles não terem esse efeito fotoprotetor, eles podem interferir, sim, na eficácia da fotoproteção. Porque, afinal de contas, muitas vezes, quando pensamos na utilização de um fotoprotetor, pensamos em situações em que a pessoa irá se expor à umidade excessiva, seja porque ela vai entrar na piscina, seja porque ela vai ter contato com a água do mar, seja porque essa pessoa utilizou o fotoprotetor porque ela vai se expor ao sol durante a realização de uma prática esportiva, de alguma atividade física, e com isso ela vai apresentar uma sudorese elevada, né? Então, reparem que em todas essas condições, o contato com a umidade, ele acontece. Os fotoprotetores, independentemente de conterem filtros químicos ou físicos, eles devem formar uma espécie de barreira, uma camada na superfície da pele para que realmente funcionem barrando a chegada dessa radiação ultravioleta sobre a pele. Caso uma região fique desprotegida, por menor que ela seja, aquela região ela está exposta, ela está suscetível aos efeitos da radiação ultravioleta. Eu estou dizendo tudo isso porque eu gostaria que vocês entendessem, então, que apesar de os componentes da formulação, com exceção dos filtros, né, não apresentarem esse efeito fotoprotetor, eles podem contribuir de maneira positiva, né, para manutenção desse filme na superfície da pele, para garantir essa uniformidade dessa película fotoprotetora que vai ser gerada, ou ele também pode contribuir negativamente, facilitando, por exemplo, que o fotoprotetor seja removido com muita facilidade em contato com a água. Então, apesar de não apresentarem efeito fotoprotetor, eles, claro, interferem também, contribuem ou prejudicam o efeito desses filtros solares. E, além, então, desses componentes todos, né, como eu estava descrevendo para vocês, há a necessidade da presença das substâncias químicas chamadas de filtros solares para que eles possam garantir esse efeito fotoprotetor. Reparem que nessa representação, né, nesse esquema, nós notamos a citação, né, dos filtros chamados de ultravioleta B e dos filtros chamados de ultravioleta A. Ou seja, a intenção do fabricante desse produto é proteger o seu usuário dos dois tipos de radiação. E com isso nós temos então a descrição de filtros ultravioleta A para aqueles que são capazes de proteger dos raios ultravioleta A. E, claro, né, de filtros ultravioleta B para aqueles que são capazes de proteger em relação à radiação ultravioleta B. Existem ainda os filtros que são chamados como filtros de amplo espectro, significando que eles são capazes de proteger em relação aos dois tipos de radiação ultravioleta. Portanto, em relação à radiação ultravioleta A e em relação à radiação ultravioleta B. Lembrando que a denominação, então, são filtros de amplo espectro. Para que tudo isso fique um pouco mais claro, nós vamos discutir brevemente qual é o mecanismo de funcionamento, qual é o mecanismo de proteção dos filtros solares chamados de químicos ou também chamados de filtros solares orgânicos. A origem desses filtros pode ser tanto sintética quanto natural. E eles podem proteger em relação à radiação ultravioleta A, em relação à radiação ultravioleta B ou em relação a ambas, caracterizando-se, então, como um filtro de amplo espectro. O que nós observamos normalmente
é que essas moléculas de filtros químicos, elas se apresentam como um grupo aromático contendo uma cadeia alifática conjugada a esse grupo aromático, uma cadeia linear. Como nós podemos observar nessa representação. Notem a presença dos anéis, né? E a presença das cadeias alifáticas. E aí, o que normalmente acontece é que essas cadeias, essas moléculas, elas contam com duplas ligações, que inclusive podem mudar de posição num fenômeno chamado de ressonância, o que auxilia no funcionamento dessas moléculas como filtros. Os filtros químicos são entendidos como sendo capazes de absorver essa energia, né, da radiação e liberá-las na sequência. Mas a liberação dessa energia, ela não acontece da mesma forma que ela foi recebida, mas sim na forma de calor, de uma maneira que não irá gerar efeitos ruins, efeitos deletérios na superfície da pele. O calor gerado como resultado da emissão dessa energia, muitas vezes ele é quase que imperceptível à nossa pele. Só para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, nessa representação de um filtro químico, nós temos a situação, né, dele em repouso e depois de ele ter recebido a radiação. Notem que nós temos mudança das posições dessas duplas ligações, indicando a mudança conformacional nesse momento em que há a absorção da energia. Uma outra forma de explicar isso, né, e aqui está bastante simplificado também, é entendendo que essas moléculas, aqui nós temos a representação de um átomo dessas moléculas, eles podem receber essa energia, que é o que está marcado em verde aqui, né? E quando acontece essa absorção de energia, o elétron ele passa para o seu estado excitado, porque ele recebeu a energia, então ele mudou a sua configuração, a sua apresentação. Para que ele possa voltar para o seu estado fundamental, que é o seu estado de repouso, ele deve emitir essa energia. Mas essa emissão de energia, né, fazendo com que o elétron que estava no seu estado fundamental foi excitado pela absorção da energia proveniente da radiação ultravioleta. Para que ele volte para esse estado fundamental, ele precisa novamente emitir essa energia, que, como eu disse, normalmente acontece na forma de calor ou na forma de fluorescência, uma forma de energia diferente da que foi absorvida e que não vai gerar efeitos deletérios na pele do indivíduo usuário desse filtro solar contido em um fotoprotetor. Como eu havia dito, eles podem ser do tipo ultravioleta A ou ultravioleta B ou ainda de amplo espectro. Aqui o que nós temos é uma imagem, né, que mostra a capacidade de absorção de uma molécula de um filtro solar químico, né, que então, utilizando um espectrofotômetro, nós conseguimos notar que nos diferentes comprimentos de onda existe um comportamento de absorção dessa radiação de maneira diferente. Nós notamos um pico de absorção, então uma proteção significativa acontecendo na faixa de radiação ultravioleta A. Então, esse filtro poderia ser descrito como um filtro ultravioleta A. Ao contrário, aqui nós temos um outro exemplo em que nós também notamos a presença de um anel aromático para um outro filtro químico, mas que ao invés de ter o seu pico de absorção na área da ultravioleta A, ele tem essa característica na região do ultravioleta B e, portanto, é um filtro do tipo ultravioleta B. Nós poderíamos considerar a possibilidade de associação deste filtro solar com o anterior, para que, com isso, o produto obtido apresentasse um amplo espectro de proteção, ou seja, protegendo o usuário dos efeitos deletérios da radiação ultravioleta A e da radiação ultravioleta B. É justamente por isso que é muito comum a associação de mais de um filtro solar na obtenção de um produto, para que esse espectro de proteção seja ampliado e ainda para que a faixa de fotoproteção, né, então a intensidade de FPS, a intensidade do fator de proteção solar, seja ampliada com a combinação de mais de um filtro solar. Caso o que tivéssemos aqui, né,
fosse um filtro de amplo espectro, nós observaríamos um pico, né, talvez até um platô acontecendo nessa região de UVA e UVB, garantindo, então, a proteção do indivíduo que está utilizando essa substância em relação aos dois tipos de radiação. Os filtros chamados de físicos ou inorgânicos, por sua vez, agem de maneira diferente, mais especificamente como uma barreira física, e justamente por isso recebe essa denominação. As moléculas utilizadas para essa finalidade e chamadas, então, de filtros físicos, dois principais exemplos, o óxido de zinco e o dióxido de titânio, são moléculas, né, se apresentam como partículas insolúveis e que têm essa capacidade de refração e reflexão da radiação bastante significativa. O dióxido de titânio, ele apresenta um índice de refração bastante alto, indicando que os raios ultravioleta, ao atingirem uma camada de filtro solar que o contém, né, na verdade, uma camada de fotoprotetor que contém esse filtro solar, não permitirão a passagem da radiação ultravioleta, pois ela será refletida, ela passará por esse processo de refração, de reflexão, e gerando uma espécie de bloqueio da passagem da radiação ultravioleta até a pele, né, impedindo que ela chegue até a pele. O termo bloqueio não é adequado, né, porque normalmente nós não temos uma capacidade de barrar 100% desses raios ultravioleta. Mas isso pode acontecer de maneira bastante significativa, dependendo de uma espalhabilidade, de uma aplicação adequada, então, desse produto sobre a pele do indivíduo. Claro que da formulação, da concentração desse filtro solar, mas os filtros físicos são bastante eficientes nessa função, né, de fotoproteção. Claro que entre os filtros químicos e os filtros físicos, vantagens e desvantagens vão ser observadas, e nada impede que eles sejam associados, tanto os físicos quanto os químicos. O que eu gostaria de destacar em relação aos efeitos benéficos dos filtros solares físicos é justamente o fato de que, por eles serem partículas insolúveis, eles têm uma chance de causar algum tipo de irritação, algum tipo de reação com a pele do indivíduo muito baixa, diferente do que acontece com os filtros químicos, né, que se encontram dissolvidos na formulação, que vão ter uma interação maior com a pele do indivíduo. Então, isso seria uma vantagem bastante grande dos filtros físicos. Ao contrário disso, né, uma desvantagem relacionada a esses filtros é a dificuldade de incorporá-los na formulação. Então, é mais uma questão farmacotécnica, mas que hoje em dia tem sido amenizada e tem sido resolvida, né, com a utilização de substâncias que formam uma espécie de película na superfície dessas partículas, facilitando esse processo de incorporação, como é o caso da utilização de silicones para revestimento dessas partículas de dióxido de titânio. Além de causar esse efeito de favorecer a incorporação, esse revestimento ele pode gerar até uma sensação de maior suavidade durante a aplicação desses produtos sobre a pele. Um outro detalhe interessante, né, além do recobrimento que nós acabamos de conversar, é o seguinte fato, de que esses filtros físicos, por serem partículas insolúveis, eles têm coloração branca e se depositam, então, sobre a pele durante o momento da aplicação. E podem gerar um aspecto esbranquiçado bastante significativo e indesejável para o usuário, né? Antigamente, nós observávamos isso com bastante frequência. Hoje em dia, se utiliza um recurso denominado como micronização, que é baseado na redução do tamanho das partículas, do diâmetro das partículas dessas substâncias, de maneira que haja uma amenização muito significativa dessa coloração esbranquiçada, tornando a película praticamente translúcida e resolvendo, então, esse problema associado aos filtros solares físicos. Aqui mostro para vocês alguns requisitos que são descritos para esses filtros, né? E que, inclusive, são comuns a outras substâncias químicas que são utilizadas na composição de cosméticos, na composição de medicamentos,
principalmente como os seus recipientes, né, ou mesmo como as substâncias ativas, já que um conjunto de características são necessárias para que haja essa adequação, né, para que seja adequado. Então, já que nós estamos falando de filtros solares, claro, eles dependem da capacidade de absorção da radiação ultravioleta A e da radiação ultravioleta B. Um outro detalhe importante é que eles devem ser estáveis à luz e ao calor, porque afinal de contas esses produtos eles vão ser carregados na bolsa do usuário, vão ser levados à praia, vão ser levados à piscina. Não é adequado que eles fiquem expostos à radiação, mas nós sabemos que muitas vezes, de maneira errônea, o usuário acaba expondo esses produtos tanto à luz quanto ao calor, né? Além disso, eles vão ser expostos a esses parâmetros, né? A essas situações, mesmo durante a aplicação. Então, é interessante que eles sejam estáveis à luz e ao calor. É interessante que a absorção, aquela faixa, né, de UVA, UVB, a faixa de comprimento de onda em que esses filtros são eficientes, que não sejam alteradas por diferentes solventes, até para que se conheça qual é o comportamento dessas moléculas isoladamente ou em contato com solventes diferentes. Outra característica que trata-se de um requisito de filtros solares é a baixa solubilidade em água, pelo motivo de que, como nós já conversamos anteriormente, normalmente o usuário do fotoprotetor, ele vai suar excessivamente, ou ele vai entrar em contato com a água do mar, ou com a água da piscina, ou até em outras condições, em que, havendo uma alta solubilidade do filtro pela água, ele vai ser removido com muita facilidade da superfície da pele do indivíduo e vai deixar de fazer o seu efeito fotoprotetor, né? Então, essa característica de lipossolubilidade dos filtros é bastante presente nessas moléculas. A gente nota isso com grande facilidade. E, de certa forma, é algo desejável. É claro que tem questões de sensorial envolvido, algumas pessoas não gostam desse toque oleoso. Hoje em dia nós temos recursos para isso, né? Mas, de maneira geral, se, né, como nós estamos fazendo agora, descrevendo alguns requisitos básicos, essa baixa solubilidade é importante para garantir uma resistência, mesmo seguida, né, de uma exposição à água. É claro que devem ser produtos não tóxicos, que não irritem, não sensibilizem a pele do usuário. É interessante que apresentem baixo custo, pois custos elevados, por mais eficiente que seja o fotoprotetor, inviabiliza o seu uso, porque faria com que o produto custasse extremamente caro, né, um valor extremamente elevado. É interessante que seja compatível com diversos veículos para que o formulador possa optar entre preparar uma emulsão fotoprotetora, ou preparar um spray, um stick, um gel, uma loção fotoprotetora. Então, havendo essa compatibilidade, isso facilita o trabalho desse formulador. Como é um produto que vai ter contato com pele, vai ter contato com roupas do usuário, ele não deve descolorir nem manchar essas roupas, ele não deve causar ressecamento da pele do indivíduo, não deve ter odor desagradável, porque isso, tanto o ressecamento da pele quanto o odor desagradável, seriam fatores que estimulariam o indivíduo a não utilizar mais esse produto, né? E ainda, não é interessante que ele sofra cristalização, porque essa cristalização pode tanto reduzir a sua eficiência, né, fazendo com que o fator de proteção solar seja reduzido, quanto pode fazer com que o indivíduo sinta a presença desses cristais e gere um incômodo durante a aplicação do produto sobre a pele. Para que nós possamos contextualizar esse assunto, né, um pouco com a legislação vigente, coloquei aqui um recorte de uma resolução número 69 de março de 2016, que apresenta o regulamento técnico do Mercosul, que trata dos filtros ultravioleta que são permitidos para a utilização em cosméticos. Então, reparem que existe uma lista positiva, né, uma lista que indica quais são as substâncias que podem ser utilizadas. É claro que essa lista é significativamente grande, e justamente por isso não estou apresentando a lista como um todo aqui. Coloquei apenas alguns exemplos, fiz alguns recortes para que a gente possa descrever, né, discutir. E notem que, nesses recortes, além do nome químico dessa molécula, dessa substância fotoprotetora,
Nós temos também uma outra denominação que corresponde à nomenclatura INCI, que é a nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos, e que além dessas duas denominações, nós encontramos ainda qual é a porcentagem máxima permitida para a utilização de cada uma dessas moléculas. Todas essas 5 que estão descritas aqui são filtros químicos, orgânicos, e o dióxido de titânio é o exemplo de filtro físico que nós temos aqui nessa lista. Notem que, em relação à concentração permitida, o dióxido de titânio é permitido em uma concentração bastante superior aos demais, justamente por ser um filtro físico e que, como nós conversamos, o risco de ele causar algum tipo de sensibilização, algum tipo de irritação na pele do indivíduo é muito menor, né? Alguns exemplos, então, de filtros que estão citados aqui são o octocrileno, a benzofenona 8, o ácido fenilbenzimidazil sulfônico, o metoxinamato de octila, o PABA e, como eu já tinha dito, o dióxido de titânio. São alguns exemplos, né, alguns nomes dessas moléculas. Não dediquei essa palestra, né, a conversarmos a respeito dos nomes dessas moléculas, porque temos um tempo relativamente curto, e eu acredito que com uma consulta, por exemplo, a essa RDC, vocês podem encontrar uma lista de todos os que vão estar presentes nos produtos que nós utilizamos aqui no Brasil, né? É interessante destacar que a busca por informações técnicas desses produtos também auxilia no conhecimento para quem quiser aprofundar o conhecimento a respeito das moléculas que funcionam como filtros solares. Um outro exemplo é a RDC número 30, publicada em 2012, que também fala do regulamento técnico desses protetores solares em cosméticos, é válido, né, aqui no Mercosul. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, nessa resolução, que como eu disse é de 2012, foi o momento em que passou a ser obrigatório que no rótulo aparecesse, além do fator de proteção solar, o fator de proteção em relação à radiação ultravioleta A. Talvez não seja claro para todos vocês, mas eu destaco aqui que o valor chamado de FPS, né, ele é apenas um parâmetro que nos indica a capacidade fotoprotetora de um produto em relação à radiação ultravioleta B. Porque, como nós vamos ver daqui a alguns instantes, essa determinação de FPS, ela considera a vermelhidão gerada na pele, né? O eritema gerado na pele. E lembrem que, de acordo com a nossa conversa do início dessa discussão, a radiação ultravioleta B é a radiação responsável, primariamente, né, pela geração do eritema. A radiação ultravioleta A, ela teria que ser, deveria incidir sobre a pele numa dose muito maior para que esse resultado fosse observado. Então, já adiantando a nossa próxima conversa, o fator de proteção solar, ele é medido de uma maneira diferente do fator de proteção em relação à radiação ultravioleta A, justamente porque cada uma dessas radiações, a UVB e a UVA, elas geram efeitos diferentes na nossa pele, né? Então, a partir dessa resolução de 2012, passou a ser obrigatória a presença dessa informação no rótulo e ainda, de maneira muito interessante, passou a ser obrigatório que esse fator de proteção UVA, que ele seja de, no mínimo, 1/3 do fator de proteção solar em relação à radiação ultravioleta B. Então, por exemplo, se um produto tem FPS igual a 60, a proteção em relação à radiação ultravioleta A deve ser, no mínimo, igual a 20, né? Ou seja, 1/3 desse valor de fotoproteção. Também nessa mesma RDC, né, algumas regras em relação à rotulagem foram descritas, informando algumas advertências, informando instruções de uso que devem aparecer no rótulo, como é o caso da informação da necessidade de reaplicação para manutenção da efetividade, como é o caso da capacidade desse produto de proteger, né, de prevenir contra queimaduras, mas informando que ele não protege contra a insolação, porque se o indivíduo ficar exposto ao sol permanentemente por um tempo longo, né, mesmo que protegido com o fotoprotetor, esse resultado pode ser observado. A necessidade de uma aplicação abundante antes da exposição solar,
a necessidade de reaplicação quando há contato com umidade excessiva, como sudorese, nadar ou banhar-se. Então, são advertências que são necessárias no rótulo desse produto, desse tipo de produto, né? E que foram descritas, então, nessa resolução de 2012. Perto do fim da nossa conversa, então, né? Vamos discutir agora sobre os testes que são realizados para avaliação da eficácia desses produtos. Já que nós estamos falando de fotoprotetores, a eficácia é medida na forma de FPS e o FP-UVA, a determinação do fator de proteção UVA. A Anvisa é a agência regulatória brasileira, né, que então regulamenta esses testes e também é responsável, claro, pela fiscalização desses produtos e tudo mais. Ela diz que, obrigatoriamente, esses testes devem ser realizados em vivo para que haja a determinação desse FPS para que ele possa ser colocado no rótulo do produto com essa informação, né? Esses testes em vivo são realizados em voluntários humanos, né? Claro, sadios, e devem seguir ou a metodologia descrita pelo FDA dos Estados Unidos ou a metodologia descrita pela União Europeia. De maneira bastante simplificada, né? Só para que vocês possam conhecer um pouco como é que essa análise é realizada, ela é baseada na determinação do que é chamado de dose eritematógena mínima, abreviada como DEM. Essa dose eritematógena mínima é a dose de radiação ultravioleta B necessária para tornar a pele com eritema, ou seja, para tornar a pele vermelha. Lembrando que é a radiação ultravioleta B, porque é a radiação ultravioleta B que tem essa capacidade, né? Então, só para que fique um pouco mais fácil de compreender, aqui nós temos uma imagem de um equipamento utilizado para essa função, é um simulador de radiação ultravioleta. Essa região é a região do bocal, que está ampliada aqui nessa outra imagem, mostrando o dorso de um indivíduo, as costas de um indivíduo, que é o local onde isso é realizado, né? Subdividido em quadrantes, sendo que esses quadrantes recebem a aplicação do fotoprotetor e, na sequência, a incidência desse simulador de radiação ultravioleta B, determinando qual é a dose dessa radiação necessária para tornar a pele desse indivíduo avermelhada, para que se tenha o primeiro sinal de vermelhidão na pele do indivíduo. Esse primeiro sinal de vermelhidão, o tempo necessário para gerar esse sinal de vermelhidão, é chamado de dose eritematógena mínima, que abreviamos aqui pela sigla B. Repare, então, que o produto é distribuído, né, sobre a pele desse indivíduo. É claro que ele vai ser depois homogeneizado para que a distribuição seja regular. Mas eu gostaria de destacar a vocês que não é uma quantidade aleatória de fotoprotetor que é colocada, mas sim uma quantidade específica, uma quantidade fixa, né? E que vai valer para análise, para a determinação do FPS de qualquer produto. Por que isso é importante? Porque é claro que se o fotoprotetor for colocado, né, for aplicado sobre a pele de maneira mais ou menos abundante, que isso vai interferir na eficiência desse fotoprotetor. Então, a quantidade descrita é de 2 miligramas por centímetro quadrado. Isso é padronizado para a realização dessa análise. Para que vocês tenham uma noção, se nós considerarmos essa quantidade para aplicação na área da face, por exemplo, seria necessário uma colher de sopa de fotoprotetor para a distribuição em toda a pele. Eu gosto de chamar atenção para essa quantidade, porque assim nós conseguimos perceber que, normalmente, nós fazemos a aplicação de maneira incorreta, utilizando uma quantidade muito inferior à necessária. E que, com isso, provavelmente, o valor de FPS descrito no rótulo do produto não será atingido na nossa pele, já que a aplicação foi insuficiente. Bom, sabendo, então, dessa questão, né, da aplicação de um filme em quantidade pré-determinada e da necessidade de uma fonte de radiação, de simulação, né, dessa radiação violeta, para determinar qual é a dose necessária para tornar a pele avermelhada, essa dose eritematógena mínima, né, o que é que nós sabemos? O que se faz para o cálculo desse FPS? Se determina essa dose eritematógena, né, na pele desprotegida, então, numa região em que o indivíduo não recebeu a aplicação de fotoprotetor,
mas também se faz essa determinação em uma porção de pele em que o indivíduo recebeu o fotoprotetor. O cálculo do FPS ele vai ser feito pela divisão do tempo necessário para a pele ficar avermelhada quando ela está protegida e do tempo necessário para o mesmo acontecer, né, para a formação dessa vermelhidão, com a pele desprotegida. É a fração desses dois valores, né, a divisão desses dois valores, que vai gerar o cálculo do FPS. Então, um exemplo: se o indivíduo em uma região de pele protegida dependeu de 50 minutos de exposição para que a pele ficasse vermelha e na área de pele desprotegida isso aconteceu em 5 minutos, o fator de proteção desse produto aplicado e testado é igual a 10. Significa, então, que o fator de proteção solar, o tal do FPS, ele nos informa qual é o tempo a mais, né, em relação ao que o indivíduo ficaria sem proteção, que esse indivíduo pode ficar exposto à radiação solar após a aplicação do produto. Essa é a informação que o FPS nos oferece. Mas também gostaria de destacar aqui um quadro que foi retirado do livro do professor Marcos Antônio Correia, de Cosmetologia, que nos mostra qual é a porcentagem de bloqueio dessa radiação, né? Então, reparem que são parâmetros diferentes. Nós estávamos discutindo que um fator de proteção solar igual a 8 permite ao indivíduo ficar 8 vezes mais tempo exposto ao sol em relação à pele desprotegida, né? E é isso que cada um desses valores aqui significam, como nós já discutimos. Porém, notem que a porcentagem de bloqueio da radiação, ou seja, quanto dessa radiação vai ser barrada e não vai conseguir atingir a pele, ela vai variar, claro, de um valor de FPS para outro, mas que essa variação não é tão significativa, principalmente quando nós observamos os valores de FPS que se encontram acima de 30. Notem que para o FPS igual a 30, a porcentagem de bloqueio gira em torno de 97%. E que quando nós falamos de um produto com fator fator de proteção solar, né, igual a 70 ou 100, nós temos valores de bloqueio que estão em torno de 99%, né? Essa informação é muito importante porque ela nos mostra que, muitas vezes, a aplicação de um produto de FPS 30 é mais do que suficiente, havendo a consciência do indivíduo de que há necessidade de reaplicação, né? Porque, afinal de contas, quando nós comparamos um fotoprotetor com FPS igual a 30 e igual a 40, o que muda, basicamente, e de maneira mais significativa entre eles, é o tempo de exposição permitido em relação à pele desprotegida. Então, nesses casos, a realização de reaplicações para um fotoprotetor de FPS 30, que vai gerar praticamente 97% de bloqueio da radiação, torna esse produto muito eficiente. E isso é muito interessante porque muitas pessoas deixam de utilizar o fotoprotetor justamente porque recorrem a valores de FPS muito altos, e para que esses valores de FPS altos sejam atingidos, o fabricante ele precisa colocar uma alta concentração dos filtros e fazer uma combinação de vários filtros. Lembrando que os filtros, de maneira geral, têm característica lipossolúvel e isso oferece a esses produtos uma sensação de oleosidade bastante intensa, né? Então, com base nesse quadro, nós podemos entender que muitas vezes essa sensação de oleosidade tão desconfortável, ela pode ser evitada utilizando um fator de proteção solar um pouco menor, né? Então, o 30 já é um valor bastante significativo e garantindo a eficiência por meio da reaplicação desse produto. Um outro detalhe interessante a ser discutido é que o valor de FPS ele pode ser avaliado in vitro, sem a necessidade da participação desses voluntários. Contudo, a Anvisa não aceita esse resultado. É por isso que essa determinação de FPS in vitro, ela pode ser realizada, ela é interessante, mas ela serve somente como uma forma de orientação, como uma forma de guia, né, para o formulador, que muitas vezes está preparando um produto em que ele precisa de um valor de FPS determinado. E aí, ao invés de ele mandar para análise, né, ou realizar a análise em voluntários, numa situação mais trabalhosa, mais custosa, com envolvimento de pessoas, ele pode inicialmente
fazer todos os ajustes necessários para que in vitro ele atinja o seu objetivo, para somente depois realizar a análise em voluntários. Um exemplo de metodologia in vitro que pode ser empregada é a utilização de um equipamento como esse, denominado como Optometrics SPF 290S, em que ele funciona por meio de uma fonte de luz, né, que simula, então, a radiação ultravioleta, assim como aquela utilizada para determinação do FPS em voluntários. Essa fonte de luz, ela vai incidir sobre a amostra que é colocada nessa região em uma placa, em uma espécie de membrana, distribuída também naquela mesma quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. No equipamento, ela fica posicionada nessa região, essa membrana, e após a incidência da radiação, vai haver um comportamento de refração dessa luz ou de absorção dessa luz, dependendo do tipo de filtro que estiver presente aqui. Somente uma parte vai atravessar essa barreira, né? O que atravessar vai ser observado, vai ser detectado, melhor dizendo, por uma esfera de integração. E é com base na radiação que chegou nessa esfera de integração, né, que o equipamento faz os cálculos e oferece um valor aproximado de FPS. Uma outra possibilidade ainda é a estimativa utilizando softwares, e tem um que é gratuito e fica disponível na internet, que foi disponibilizado pela BASF, se chama Sunscreen Simulator, em que o usuário vai informar quais são os filtros que ele pretende utilizar, porque eles já aparecem listados, quais são as possibilidades. Ele vai informar também qual é a concentração que ele pretende utilizar, e com base nisso, o programa, o software, vai fazer um cálculo aproximado desse valor de FPS. Lembrando que, tanto nesse caso quanto no anterior, né, que são análises in vitro, são resultados apenas aproximados e que não servem para regularização do produto junto à Anvisa. Ainda é importante destacar que a avaliação do fator de proteção solar, né, o FPS, como eu já tinha dito para vocês, é baseada na utilização da radiação ultravioleta B e no efeito, no caso a vermelhidão, que a radiação ultravioleta B gera sobre a pele. Como nós discutimos, os fotoprotetores eles devem apresentar o valor de radiação ultravioleta A no rótulo, que deve ser de no mínimo 1/3 do valor do FPS. Mas para isso, essa análise também deve ser realizada e da mesma forma utilizando também voluntários. O detalhe, né, a análise é muito parecida, a forma que é realizada é muito parecida, o detalhe é que se utiliza uma fonte que simula a radiação ultravioleta A, né, e que, como nós já conversamos, essa radiação ultravioleta A, ela não tem esse efeito eritematógeno proeminente, mas sim a capacidade de promover aquele bronzeamento chamado de bronzeamento imediato, causando a oxidação da melanina já formada na nossa pele. Então, no caso da determinação da fotoproteção em relação à radiação ultravioleta A, o que se faz é expor essa pele à radiação ultravioleta A, também com o simulador de radiação, e avaliar o escurecimento da pele. Por isso, a gente não fala em dose eritematógena mínima, mas sim em dose pigmentária mínima, né? Porque o que nós vamos observar é a pigmentação, é o escurecimento devido à oxidação da melanina. Isso se faz também em uma área de pele protegida e em uma área de pele desprotegida, sendo que a fração entre esses valores é que gera o resultado dessa fotoproteção em relação à radiação ultravioleta A, né? A determinação, a leitura desse resultado, da manifestação, né, do escurecimento da pele, é feita após 2 a 4 horas de exposição a essa radiação ultravioleta A. Ainda, para finalizar, gostaria de mostrar para vocês a possibilidade de se inserir no rótulo do produto um atributo, também chamado de claim, de resistência à água, né? Esse atributo é bastante frequente nos fotoprotetores, mas para que isso possa ser escrito no rótulo, o fabricante tem que provar que esse produto realmente funciona, garantindo, mesmo após contato com piscina, contato com suor, contato com a água do mar, o fator de proteção solar, né? Garantindo esse fator de proteção solar mesmo nessas condições. Então, o que acontece é uma determinação do FPS
normalmente, né? Mas além dessa determinação de FPS, que então é realizada com a fonte de radiação ultravioleta, com a pele protegida e a pele desprotegida, isso também vai ser feito antes, né? Mas também depois de o indivíduo ser submetido a banheiras de imersão. Então, o indivíduo fica, ele vai ser exposto à água, né? Normalmente numa jacuzzi, que tem uma espécie de hidromassagem, porque tem turbilhonamento de água, numa temperatura controlada, em torno de 23 a 32 graus Celsius. E o que vai ser feito é, o indivíduo vai ser submetido a uma determinação de FPS, depois ele vai passar por um ciclo de 20 minutos na banheira de imersão, ele vai sair dessa banheira de imersão e vai aguardar a secagem da sua pele. Novamente, ele vai ser submetido a um outro ciclo de imersão de mais 20 minutos e o fator de proteção solar vai ser determinado na sequência. Então, são 2 ciclos de 20 minutos cada e o indivíduo, então, vai ter o FPS determinado antes e depois. Se o valor de FPS não for alterado, esse produto pode ser descrito como resistente à água. Já em situações, né, que se anota no rótulo que esse produto é muito resistente à água, a descrição desse atributo, ela só é permitida se ao invés de 2 ciclos de imersão, ocorrerem 4 ciclos de imersão. Gostaria, então, de apresentar aqui para vocês algumas das referências que foram utilizadas para a elaboração desse material e preparação dessa palestra. E gostaria de agradecer, né, a atenção de todos. Ainda gostaria de fazer uma sugestão, caso alguém queira recordar alguns conceitos básicos relacionados à histologia, à pele, juntamente com a professora Ana Paula Faloni, nós estamos criando, né, estamos desenvolvendo um canal de histologia humana chamado Dia Isto, já está disponível no YouTube, ainda está em etapa de preparação, né, ainda estamos inserindo novos vídeos, logo deixaremos um sobre a pele disponível, então convido vocês a acessar. Com isso, novamente, agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês, e agradeço novamente a comissão organizadora do primeiro CONCAF, fiquei muito feliz em poder participar. Muito obrigada a todos.